E hoje nós iremos continuar os nossos estudos sobre arte, como entender quadros de artes, como vê-los, o que significa cada tempo histórico em que eles foram pintados, desenhados e projetados, certo? Essa é uma continuação do podcast anterior, né, ou da live anterior, que significa a arte, a Bíblia, e agora a gente vai continuar um pouquinho o assunto que nós estávamos falando aqui, certo? Certo? Então, eu quero apresentar um quadro para vocês que eu acabei não apresentando na última vez, certo? Na primeira vez, né? A última é a primeira, não deixa de ser também, né? Que é o quadro, eu vou inclusive compartilhar a tela aqui com vocês. Então, esse quadro, ele faz parte dos quadros anteriores que eu acabei não mostrando. Por algum motivo, eu esqueci, apesar de ter anotado, né? Esse quadro é do Duccio, Madonna com a criança, certo? Então, por exemplo, presta atenção nesse ícone, na verdade, né? Veja bem, ícones assim, de Maria com o bebê Jesus, nós encontramos, existem registros desde mais ou menos o século V, tá? Por aí. Então o negócio é bem antigo mesmo, tá? Então, óbvio, né, em qualquer igreja católica apostólica romana que você entrar, vai ter algo semelhante, parecido com isso, se não for em forma de quadro, em forma de estátua e por aí vai. Então, preste atenção nesse quadro. Lembra que no podcast anterior eu falei que os quadros antes da Era Moderna, eles não queriam exatamente apresentar um determinado tempo histórico, correto? Um determinado fato. Eles queriam, na verdade, passar mais doutrinas, certo? Queriam mostrar certas realidades, conforme eu expliquei anteriormente. E olha que interessante esse quadro, esse ícone, não é? Você vai ver, por exemplo, aí Maria com o seu filho Jesus, não é? Não representa exatamente uma data histórica. Você pode falar, é o nascimento de Jesus, tá? Ok, não é? Mas assim, não é tão preciso. Mas olha que interessante. Observe. Né? Você vai ver que o menino Jesus, ou bebê, Cristo bebê, está olhando para Maria, ou para Madonna, não é? E a Madonna, ela está olhando para quem no ícone? Preste atenção. Madonna está olhando justamente para você, não é? Maria está olhando justamente para você. Então, qual que é o significado que nós temos aí por trás? É como se Maria estivesse falando assim: olha, eu posso te ajudar para você chegar no filho, se você quiser. Por isso que ela olha para você. Então perceba que neste exato momento o quadro ele está passando mais verdades cristãs do que exatamente uma paisagem fotográfica, né? Quando você olha as fotos hoje em dia, né? As fotos hoje em dia dos fotógrafos ou por aí vai, o negócio é muito mais, vamos dizer assim, realista no sentido visível. Enquanto aqui ela está querendo, o artista ele está querendo passar as verdades eternas. E olha que interessante também, perceba as roupas, os mantos que está sendo usado aí, não é? Alguns historiadores, vão dizer que Maria era uma pessoa muito pobre, outros vão dizer que não é tão pobre assim. Mas não importa, tanto faz, né? Perceba que essas vestimentas são vestimentas de pessoas, vamos dizer assim, reais. Não é assim de pessoas pobríssimas, correto? O que está querendo passar aí? Ah, você veja bem, não é uma fidelidade talvez histórica, por assim dizer, mas os mantos, eles têm um significado da realeza. Você pode até perceber hoje, se você olhar, por exemplo, uma freira não se veste assim, não é? Até uma freira, ela tem, vamos dizer assim, roupas mais simples, né? Vestimentas mais simples, né? Enquanto Maria não está usando assim vestimentas tão simples assim. Mas por quê?
Por que o artista ele fez assim desse jeito, mesmo ali por volta do século V e hoje de maneira assaz é repetida? Porque essas roupas têm um significado, né, de realeza, majestade e por aí vai, correto? Aí lá em cima você vê anjinhos e por aí vai. Então, essa é uma coisa muito interessante que eu expliquei com outros quadros ali, do podcast anterior, né, da arte à Bíblia, certo? Então, isso era mais ou menos a ideia. Então você vai ter, por exemplo, os outros, não é? Preste atenção agora no céu. Perceba, né? Como é que está o céu aqui? Existe céu nesse ponto. Eu já expliquei o significado do céu na aula anterior. Mas perceba, aqui tem céu. Eu quero que vocês percebam isso, porque isso vai fazer sentido quando nós formos para os quadros da arte moderna, certo? Então ainda são autores católicos, né? Aquele ali já por volta do século V, esses daqui já um pouquinho mais, já chegando na era moderna, não é? Ou já não tão antigo assim, correto? Então, por exemplo, aí nós teremos os quadros assim dos protestantes, ou pelo menos daqueles que tinham uma visão, que moravam em países, já tinha acontecido a reforma, por assim dizer, né? Holandeses e entre outros, né? Se a gente vê aqui um outro quadro aqui, eu quero mostrar para vocês. Esse aqui nós vamos ter o Cristo no caminho de Emaús, do Claude Lorrain, correto? Então aqui, já expliquei isso aqui, mas você está vendo aqui, dá para perceber claramente quem é Jesus, e você tem um céu aberto, não é? Preste atenção nesse céu aberto que vocês vão entender como é que funciona o negócio aqui, certo? Então você vai ter um céu aberto bem grande aqui, conforme eu tinha mostrado anteriormente. E também, conforme nós falamos, não existiam só simplesmente os quadros religiosos, por assim dizer. Não é? Você também tinha os humanistas. Não é? Você tinha pessoas ainda que queriam retratar realidades pagãs, né? Mas ainda com a mistura de virtudes cristãs, conforme eu mostrei este outro quadro aqui. Vocês lembram desse quadro, né? Então você vai ter, por exemplo, aí, o nome do quadro é Vênus e a música. Ali à esquerda você vai ter um organista olhando para uma mulher. Não é que alguém disse aí nos comentários que ela é Xubi, acho que é o termo, né? Xubi. E por aí vai. Mas olha que interessante. Essa mulher, né? Ela é a Vênus, né? Então ela é a deusa que inspira os músicos a criar músicas belas, conforme o sujeito está olhando ali para ela. E você veja que interessante. Os artistas representavam o dom dos deuses, não é? A força dos deuses a partir de personagens femininas. Né? Então você vê, por exemplo, essa mulher, ela serve como inspiração para o cara. E ela não tem elementos pornográficos como nós vemos hoje. Qualquer pessoa que ver isso daí, conforme eu expliquei anteriormente, ele não vai sentir, ele vai ver que, pô, mas ele não vai assim com uma vontade assim de com um tesão enorme para agarrar essa mulher, sendo bem franco, correto? Ele vai se sentir inspirado conforme a obra mostra, né? Então olha que interessante, ela também não está olhando para você, né? Ela está olhando aqui para o cachorrinho e tal, e o sujeito está se inspirando nela. Beleza. Agora, quero que vocês prestem atenção um pouco em mim aqui, um pouco em mim, antes da gente começar a falar dos outros quadros. Preste atenção. Então, assim, como nós vimos aí, nós estamos numa era, até ali, até o momento, óbvio que eu estou falando isso de uma maneira super resumida, não é? Que você ainda tinha dentro do debate público a pessoa de Deus, não é? Ou pelo menos alguma ideia metafísica, por assim dizer. Quando eu falo de metafísica, não estou querendo dizer exatamente de Deus, assim, mas assim, existe algo além que dali vem os nossos valores, seja Deus ou os deuses, por aí vai, correto? Mas aí vai começar a vir, né, uma era que nós chamamos de iluminismo, né? Muito dessa era é baseada em vários experimentos, né? São a época da ciência, né? Então o sujeito ele vai lá
olha que existe gravidade, ele olha que simplesmente existe o universo funciona de certa maneira, não é? O universo, você começa a observar os astros, como funciona a natureza, aí vem a razão, não é? Muito dessa razão, né? Representada pelo filósofo Kant. Então, olha que interessante, e aí a razão, ela se torna, vamos dizer assim, o eixo, aquilo que o homem deve simplesmente descobrir, porque é através da razão que você vai descobrir o significado de tudo e da realidade. Não era simplesmente a fé como era antigamente, porque antigamente você tinha a fé e a razão. Agora não, a fé não serve. Como? Por quê? Por que a fé não serve? Eles entendiam dessa maneira. Por quê? Porque você não tem como colocar elementos de natureza divina num, num laboratório e ver se existe. Você não consegue ver, aquilo não está visível. Logo, portanto, é legal, é interessante, tá? Mas isso não pode mais estar entre nós. O que nós temos que fazer agora é a razão. A razão é a força, certo? A razão é o motivo pelo qual ou pelo que deve nos guiar. Isso é basicamente o iluminismo, né? Então, daí vem os iluministas, porque o que era antes era a Idade das Trevas, ninguém pensava pela razão. O que é uma bobagem, sem tamanho. Não é só a gente ver as catedrais, os grandes filósofos que saíram de lá. Mas aí, esse é o ponto. E a partir disso, o que vai acontecer? Vai começar tanto uma nova percepção dentro da literatura, da filosofia, como Kant, e das ciências, que o negócio começa das ciências primeiro, e também vai começar tanto na sociedade, porque os sujeitos vão começar a pensar assim, vão começar a pensar assim, olha, se as ciências matemáticas serve para nós descobrir a realidade, ou pelo menos descobrir como funciona a natureza, por que não aplicar os princípios matemáticos da sociedade? Certo? E isso também vai entrar, vamos dizer assim, na arte. Essa ideia. Então, aqueles quadros anteriores que vocês viram, eles vão começar a sofrer modificações, porque eu só posso raciocinar, eu só posso crer naquilo que é visível. Aquilo que a minha razão não consegue chegar numa conclusão, ou aquilo que meus olhos não conseguem ver, eles têm que desaparecer gradualmente, correto? Então vamos dar uma olhada agora nesses novos quadros, né? Um dos grandes representantes, por exemplo, desse período é o Goya. Esse quadro ele é muito interessante, porque perceba, né? Que tem um nome aqui, né? Que está meio tem um sujeito sentado, não é? Em desespero. O nome do quadro é O Sonho da Razão Produz Monstros, tá? Para quem for procurar, mas vai estar aí no link. Então, tem um sujeito aqui sentado com a cabeça baixa, né, em cima de uma escrivaninha. Você vai ter corujas aqui, e algumas meio que com forma de morcego. Né? Você vai ter não sei, uma espécie de felino ali atrás. E aqui, né, escrito na escrivaninha, né, O Sonho da Razão Produz Monstros, que é o nome do quadro, só que está em francês. Então, o que o autor ele conseguiu captar aí? Porque ainda assim, esses autores que viveram nessa época, eles ainda tinham princípios ou resquícios da era anterior. Então, assim, o sonho da razão produz monstros. Por quê? Mas não é justamente a razão que tem que nos levar ao paraíso celestial? Muito pelo contrário. A razão está fazendo com que você crie monstros sobre a Terra. Que a sua mente não venha a ter a total compreensão da realidade, porque você excluiu uma parte dela. Porque a razão que importa para esse pessoal é só a razão que dá para ser vista e que dá para ser testada em laboratório.
A outra parte não esquece. Então, quando a gente fala de razão, a gente não fala de totalidade da razão. A gente fala de uma parte dela, a parte que pode ser testada. Correto? Então, você imagine o que isso vai acontecer nas relações humanas, por assim dizer, não é? Se você tem coisas, por exemplo, elementos como o próprio amor. O amor é o quê? É o que você pode colocar num laboratório? É o que você pode simplesmente decifrar com aspectos lógicos, por assim dizer? Não. Então, o que vai sobrar do amor aí? Apenas o sexo, porque o sexo é a parte que você sente e a parte que você vê, é a parte que você toca. O amor é algo, não é palpável. Então, imagine que esses problemas o Goya está demonstrando. Então, a razão ali parece que legal, né? Você veja que mesmo a coruja ali perto dele, coruja que representa a filosofia, mesmo assim o sujeito está perturbado. E ainda porque acima dele, que vamos dizer assim, numa camada mais do subconsciente, ou pelo menos numa camada mais profunda da consciência, não é? Ele vê que o negócio é mais terrível do que se imagina. Agora eu vou passar um outro quadro e presta atenção, né, neste detalhe que eu quero passar para vocês, certo? O próximo quadro que eu quero mostrar, o nome dele se chama, também é do Goya, do Francisco Goya, o nome é A Execução dos Espanhóis pelos Franceses. Só um minutinho aqui. Achei. Aqui. Ó, vocês estão olhando aí, né? Então, o nome do quadro também é do Francisco Goya, se chama A Execução dos Espanhóis pelos Franceses. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no céu dos quadros anteriores? Como que era o céu lá? Era um céu vivo, com anjos, não é? Com seres celestiais. E mesmo que não tivesse seres celestiais, que nem aquele do Claude Lorraine, era um céu claro, limpo. Como que é o céu nesse quadro aí? O que o céu representa? Veja bem, o céu ele é escuro, não é? É como se Goya quisesse dizer assim para a gente, olha, não existe mais a metafísica, não existe algo que não esteja aqui na realidade material. O céu, ele está fechado. Não existe nada além daquilo que a gente vê. Esse céu, ele é muito poderoso. Não é mais como antigamente. Qual que é ali o céu do Rubens, né? O martírio de São Livino, né? Um céu com anjos vindo com a ira de Deus, outros coroando Marte por ter não renegado Jesus Cristo. E esse céu? É um céu escuro. Não tem mais nada lá para cima, é só a razão. É só a razão que domina. E perceba que ele está mostrando uma das consequências da era da razão. Qual que é? A morte, a violência, não é? O ser humano não vale mais muita coisa porque somos mais um objeto, como todos os outros objetos. Não existem mais sujeitos. Somos mais um objeto da natureza qualquer, tá? Olha ali as pessoas caídas, começam a acontecer as mortes de pessoas sem motivo nenhum, que nem acontece na Revolução Francesa. Então, isso é muito interessante. Se você vê certo aspecto aí, né? Então, agora eu quero mostrar para vocês os outros. Ainda a gente vai passar outros quadros, tá? Vou passar outros quadros. Agora tem bastante quadro aqui para ninguém ficar triste. Eu vi que vocês gostam bastante dos quadros. O próximo quadro aqui que a gente vai ver é também do Goya, tá? Só que é um outro quadro, né? Que eu quero que agora vocês vão ter um blow mind ou mind blow. Que interessante esse quadro aqui, né? Esse daqui. Olha só.
Olha esse quadro. Esse quadro, ele... O que te lembra? Lembra algum dos quadros anteriores que tinha uma mulher? Não é? Do Tiziano, provavelmente. Que era o quadro de Vênus e a música. Agora, você tem uma mulher e ela tá de roupa. Não é? Ela está vestida dessa vez. Ela não está mais nua. Por quê? Porque agora as mulheres estão de roupa, né? E não estão mais nuas como antigamente. Esse é uma coisa muito, muito curiosa. Mas antes disso, veja bem, o Goya, esse quadro, na verdade, ele pintou a amante dele. É uma amante, tá? É a Duquesa de Alba. E nós temos Duquesa de Alba e nós temos duas versões do quadro, com roupa e sem roupa. Eu vou mostrar aqui ela também sem roupa já para vocês verem, tá? Mas a questão é a seguinte: por que ela tá de vestido? O nome do quadro, né? Goya, a Maja Vestida. Depois vai estar aí na descrição, né, do podcast, tá? Por quê? Porque era o seguinte, lembra que eu falei que no quadro do Vênus e a Música, as mulheres, quando elas apareciam nuas, elas na verdade representavam, não é? Forças divinas encarnadas. Então, aquelas mulheres eram deusas, basicamente. Elas eram fontes daquilo que existia de melhor no homem. Você entendeu? É como se os antigos colocassem a mulher na sua mais alta posição na hierarquia das artes e beleza. Por isso que elas apareciam nuas. Agora é diferente. Elas aparecem vestidas. Por quê? Porque elas são mais uma mulher. Não existe mais o elemento metafísico. Não existe mais o elemento das virtudes. Agora não. É mais uma mulher que vive entre nós. Por isso que ela está vestida. Entendeu? Não tem mais diferença. E óbvio, evidente que agora ela está a bel prazer das imaginações dos homens. Então vamos fazer ela o mais perfeita possível, mas não como elemento de inspiração, mas como um elemento de atração. Agora vai começar a ter elementos pornográficos, não é? Perceba, olha que interessante nesse quadro. Perceba, para quem ela está olhando? Ela está olhando para você. A musa, ela não olha para você. Você que tem que olhar para ela. Agora, ela está olhando para você, a Maja, e te pedindo. Não é? Por favor, venha até mim. Eu quero você. Entendeu? Olha a diferença sutil entre uma era, a relação das mulheres com a arte. Agora sim, realmente, vamos dizer mais ou menos agora, é mais um pedaço de carne. Antes não, antes eram divinizadas. Agora não, agora já tá. Por quê? Porque antes você tinha um elemento do amor em jogo. Um elemento que você não consegue ver. Agora que é a razão que importa, o elemento do amor não é muito importante. Agora, simplesmente é a parte do sexo, do sentir. Então é isso que nós queremos representar aqui. Certo? Agora eu vou mostrar ela nua. Gente, se você ver aí, por exemplo, você veja bem, até o corpo dela é totalmente diferente das musas, não é? É como se fosse criada pelo próprio homem, não pela natureza. E ela te olha, né, com agora realmente, meu, por favor, me pegue. Eu não aguento ficar sozinha nessa cama sem você. Esse é um elemento muito importante para a gente entender como que era essa época. Até o quadro mesmo da Revolução Francesa, vamos lá, né? Então você vai ter esse quadro, o famoso quadro da liberdade guiando o povo, certo? Que era da Revolução Francesa e ia acabar com a monarquia francesa até então. Não é? Aí que vem toda aquela matança dos revolucionários, não é? Então, por exemplo, os revolucionários franceses mataram muito mais do que toda a, como é que é mesmo? Toda a Inquisição. Na Inquisição é formiguinha perto disso daí, é coisa de criança. Por isso que até que
o Goya representou daquela maneira. Então, olha só, quadro da Revolução Francesa. Você nunca mais vai ver esse quadro da mesma maneira, tá? Então, preste atenção na mulher também, não é? Lembre que as mulheres, antes, elas tinham uma função, elas eram deusas, não é? Elas representadas como seres divinos. Agora, com as ideias que estavam circulando ali de coletivismo, de abaixo a monarquia, abaixo a aristocracia, né? O que importa é o materialismo, não existe nada acima do céu, apenas na terra. Perceba nesse quadro, né? Então, o quadro em si da Revolução Francesa, a fumaça lá atrás, há pessoas com armas, correto? E você tem a mulher segurando a bandeira da França. O que antes seria uma musa, mas nesse caso não é uma musa. Não é uma musa. Não. Preste atenção na roupa dela. Esse é o ponto, esse é o detalhe mais importante. A vestimenta dela não é a vestimenta que nem a de uma da amante da duquesa lá, duquesa de Alba, do Goya, que tinha roupas finíssimas. Ela está vestida como uma camponesa, não é? Ela está vestida como uma camponesa. Ela também não tem mais nenhum traço divino, não tem mais nenhum traço de divindade. Ela é apenas uma camponesa, uma mulher, como qualquer outro operário, lutando pela liberdade da França, ou melhor, dos revolucionários contra a aristocracia e por aí vai. É um quadro muito bonito, mas ao mesmo tempo você percebe que o símbolo dele é terrível, significa a decadência de uma era. E perceba os detalhes, tanto aquele do Goya quanto esse da Liberdade, eles estão ficando cada vez mais o quê? Fotográficos. Por quê? Como a ideia agora é simplesmente passar o que é a realidade, é aquilo que a gente vê, logo, portanto, eles têm que ser mais fiéis, preciso, àquilo que é visto, não é? Agora, por exemplo, esse quadro aqui da Liberdade guiando o povo, eles agora representam também o quê? Um momento histórico, uma data específica, um evento. Ele já não tem mais aquela coisa, né, dos antigos, não precisa ser exatamente um momento histórico, mas ele tem que passar certas realidades divinas e certas realidades humanas, certas realidades importantes para a tradição, não é? Então, não tinha assim essa certeza, né, como nós vemos ali no quadro da Madonna, mas agora não. Agora são momentos históricos, não é? São momentos agora, todo mundo sabe. Quando você olha para esse quadro, o que você pensa? Revolução Francesa. Quando você olha, por exemplo, aquele quadro do São Livino, você fala assim, eu sei que é um Marte que está sofrendo, né, e vai entregar a sua vida para não negar a Jesus. Não sei exatamente qual é a data, mas eu sei que representa um grande e poderoso símbolo cristão ali. Percebeu a diferença? Percebeu como está mudando? Como as coisas estão mudando? Né? Interessante. Quero também pegar um outro quadro, não é? Se eu tenho mais quadros aqui, não sei se eu tenho mais quadros. Talvez eu acabei os quadros aqui. Legal, legal. Esse vocês vão ficar surpreendidos. Esse vocês vão, acho que vocês irão curtir. Esse quadro, ele vai ser... deixa eu só achar o nome dele aqui, porque eu não lembro o nome dos quadros de cabeça. Antes que vocês falem que eu estou errado. Você não entende nada, você é um imbecil, você me enganou, você é um... Tá, esse quadro vai ser do pintor Ingres, ou Ingres. O nome dele é A Grande Odalisca. É o mesmo princípio anterior, o mesmo princípio. Você veja, ela não é uma musa, não é? Ela não é uma mulher que te dá inspiração para o organista, ela não é uma deusa da música, da inspiração, da arte, não. Ela está olhando para você. Ela quer algo com você.
não é? Perceba que nós estamos tendo elementos agora, além de eróticos, pornográficos, não é? Olha a perfeição dessa mulher. Quase foi feita numa fábrica. Saiu num, sei lá, tipo, tá nas paniquete, sabe? A perfeição dela. Enquanto o artista, por exemplo, Tiziano, tentava, meu, tudo bem, é uma mulher divinizada, mas tenta representar o mais próximo possível. É uma mulher real. Mas aí não. Aí o negócio já é uma coisa fabulosa. Anos e anos de, hoje em dia, o quê? De clínica, academia, para chegar nesse nível aí, entendeu? Então, esse quadro, a Grande Odalisca, ele tem umas coisas muito interessantes. Né? Ele vai partir do mesmo princípio dos outros. Ele vai não ter inspiração, ele também só quer representar aquilo que é visível, não é? E a mulher, ela não é mais divinizada, agora é uma mulher real, comum, simplesmente serve para os apetites dos homens. Entendeu?